Otílio Rodrigues. A Petrobras perde 44 bilhões em valor de mercado em 2 dias. Essa informação foi divulgada ontem, aí está na tela. Ó. Essa é uma questão que se coloca diante dos indícios, das evidências que a gente observa, né? E eu penso que o próximo passo agora deles vai ser a intervenção no Banco Central. Então, da mesma maneira que eles fizeram agora na Petrobras, mas só um pequeno comentário do Supremo, eu creio, Erivan, desde que eu me conheço, que eu me lembro de acompanhar a conjuntura econômica brasileira, eu não lembro de nenhum outro momento na história a gente ter um Supremo Tribunal Federal tão desacreditado, sabe? Eu acho que eles chegaram ao fundo do poço, né? Otílio, só para corroborar, apenas 27% dos brasileiros, 73% dos brasileiros pesquisados não acreditam nessa atual composição do STF. Não é o STF enquanto instituição, são os sindicatos que estão lá, os integrantes, os componentes. Isso, exatamente. E eles são os responsáveis por esse descrédito, porque agora, nós não falamos disso aqui no programa, mas recentemente teve mais um imbróglio, mais um evento que contribui para esse descrédito. Por exemplo, fizeram um conviscote, né, um encontro em Madrid, em Londres, na Europa, para discutir problemas brasileiros, onde esses ministros vão, ninguém sabe quem pagou as passagens, se foi por conta do contribuinte brasileiro, se foi patrocinado por empresas que têm, e empresas de advocacia que têm processos correndo, sendo julgados no Supremo, numa verdadeira indecência, que não está transparente. Ora, se é para discutir os problemas brasileiros, então o melhor lugar não seria o Brasil? Como é que os juízes brasileiros vão discutir os problemas brasileiros num seminário de direito internacional em Madrid, com autoridades brasileiras? Tenha santa paciência. Pagas com dinheiro de quem? Quem foi que pagou isso? Por que não é transparente? Por que não divulga? Por que não se sabe? Por que se esconde isso? Então, são ações, gestos como esse, que criam descrédito da população na instituição que é sagrada, né? Lá, desde quando Montesquieu, um grande pensador, um dos maiores filósofos da história, né, que escreveu O Espírito das Leis e que criou que o governo deveria ser tripartite, executivo, legislativo e judiciário, os 3 poderes, né? E que foi adotado em todas as democracias do mundo ocidental, né? Quando se deu fim ao absolutismo. Quer dizer, então, essa gente, eles contribuem para o próprio descrédito da população na justiça. Mas, Erivan, não dá para esperar muita coisa boa vinda desse governo. Eu penso que o que vai vir por aí daqui para frente, felizmente nós tivemos um Congresso que, gostando ou não gostando, ele vai se contrapor a esses abusos, como a gente viu na lei de desoneração das empresas, quando o Congresso aprovou a lei, prorrogou a sistemática da desoneração dos encargos trabalhistas, o Lula vetou e o Congresso derrubou o veto. Ainda bem que nós temos uma parte do Congresso que está batendo, que está se contrapondo a isso, porque senão nós iríamos ver o mesmo filme que a gente viu nos governos petistas do passado. Então eu acho que agora pode esperar, vamos ver aí, olha, tá sendo gravado, fica aí como uma especulação. Mas eu acho que a próxima investida dele vai ser no Banco Central, né? Porque no ano que vem vai ser nomeado um novo presidente do Banco Central e daí vai haver esta interferência, essa intervenção, o que não é nada bom para o Brasil. Bom, vamos torcer para que não aconteça, né? Mas é por aí, Erivan, é isso que eu acho que a gente tem aqui que falar um pouco sobre essa situação. Ora, Otílio, a Petrobras é uma empresa muito importante para o Brasil. Esse intervencionismo aí do atual presidente Luiz Inácio, com essas imposições que ele está fazendo, além de ser um ataque à economia e essa empresa importante, não é um ataque também ao povo brasileiro, porque no instante em que ele invalida essa
lei das estatais que foi aprovada no governo Temer. O Temer deixou muita coisa importante. Não pode vir uma resposta também daí da nação brasileira? É justamente isso, porque vamos entender, a Petrobras é uma empresa pública, né, em que o governo tem maioria no conselho de administração. Agora, por exemplo, a gente viu o episódio da distribuição de dividendos, né, pelas leis de mercado. Toda empresa pública com ações negociadas na Bolsa, ela tem que destinar 25% do lucro, no mínimo, para distribuir sob a forma de dividendos. Porque quando a gente fala empresa pública, eu lembro muito bem da discussão que eu tive com o meu saudoso pai, que ele ainda tinha impregnado aquela ideia de que a empresa é nossa. Não, é nossa conversa, né? Só é sua se você tiver ações. E aí eu me lembro que eu comprei um lote de ações e dei para ele, da Petrobras. Então, a maneira de você participar dessas empresas públicas é através do livre mercado, da aquisição de ações, e depois é como se você se tornasse um proprietário daquela empresa, e depois você é remunerado, o resultado que tiver, seja lucro ou prejuízo, você vai ser remunerado por isso, ou penalizado por isso. Como a Petrobras é uma empresa de excelência, né, dado o seu corpo funcional, o seu histórico, a sua tradição, o seu know-how que tem, é uma das grandes empresas petrolíferas do mundo, né? O que é lamentável é essa intervenção estatal. Então, é uma maneira do povo brasileiro se apoderar, porque você pode comprar uma ação hoje da Petrobras em bolsa a custo praticamente zero, né? Você compra uma ação da Petrobras, custa 30 e poucos reais, 37, 35, dependendo da oscilação do dia, você compra e depois você recebe dividendos. Uma das razões por que o Jean Paul Prats foi demitido foi a desavença, porque, inclusive, na última assembleia em que ele votou contra a proposição do governo na distribuição dos dividendos, porque o governo queria reter 100% dos dividendos e não distribuir com os acionistas, essa foi uma das causas da desavença. Isso está penalizando, roubando o patrimônio dos brasileiros. Então, realmente é um assalto ao patrimônio público na medida em que você comete esses desatinos, e aí o valor patrimonial da empresa cai. Mas, felizmente, aqueles que compreendem a lógica do mercado de capitais, você tem que entender que quando você compra uma ação de uma empresa, não é para especular, não é um cassino. Você compra porque você quer participar daquela empresa. Então, você tem que comprar ações de boas empresas sólidas, né, para auferir os dividendos, ganhar os rendimentos ao longo do tempo, no longo prazo. Não é para comprar e vender feito um especulador. O que esse governo fez e está fazendo com a Petrobras é um assalto à poupança, ao patrimônio dos brasileiros acionistas que, num livre mercado, estão dentro da lei e o governo está violando as leis da economia e de mercado. É isso que a gente critica, é isso a nossa indignação e é isso que a gente espera que a sociedade brasileira dê um basta nesse tipo de abuso que são cometidos.